Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Cleison aqui na área e hoje nós vamos falar de razão e proporção, beleza? Então, para iniciarmos a nossa aula, sempre eu trago o significado dos nomes, né, do que está envolvido, para você entender um pouco primeiro o português, para depois a gente entrar na matemática, tá? E no português, a razão é raciocinar, aprender, compreender, beleza? E proporção é a relação entre partes de um todo que provoca um sentimento de equilíbrio, de harmonia. Então, eu diria que do português para a matemática, a questão da proporção está bem parecida com o conceito matemático. Mas aqui a gente vai falar de razão e proporção sempre aplicado principalmente à geometria, beleza? E vamos lá. Então, primeiramente, o que seria a razão, tá? Então, eu tenho dois números, beleza? E eu chamei esses números de A e B. E eu disse que a razão nada mais é do que a divisão de A por B, mas é só isso, só isso. Então eu tenho dois números, tá? Então o detalhe é que você sempre tem que seguir a ordem, tá? É o primeiro dividido pelo número segundo. Então o primeiro número é o A e o segundo número é o B. Então eu vou dividir o A pelo B. Se o primeiro número fosse 7 e o segundo fosse 8, então a razão entre 7 e 8 é 7 sobre 8. Aqui você pode, por exemplo, se fosse 10 e 4, tá? Fosse 10 e 4. 10 por 4. Você pode simplificar, né? Fica 5 por 2. Você pode dividir todo mundo. Vou mostrar aqui um exemplo aqui para vocês verem, tá ok? Diz o seguinte, ó. Determine a razão entre os números, beleza, 14 e 20. Então, para mim determinar a razão entre os números, a gente já sabe. É só eu pegar o primeiro número, né? 14, dividir pelo segundo, 20. Dá para dividir 14 por 20? Não dá, mas dá para me simplificar, né? Quando eu divido todo mundo por 2, aqui fica 7, aqui fica 10. Dá para me dividir ainda? Não dá, porque o 7 é um número primo, só divisível por 7 e por 1, não é? Então, o que acontece? Mas eu posso, o que é que eu posso fazer? Eu posso, isso aqui é a forma fracionária, 7 décimos, tá? Da razão de 14 por 20. Mas eu posso fazer na forma decimal, ou seja, se eu dividir 7 por 10, eu vou encontrar 0,7. Moleza, né, gente? E a mesma coisa se aplica aqui 35 e 50, tá? Eu tenho um número 35 e 50, e a razão entre 35 e 50 é eu pegar o 35 e dividir por 50. Novamente, não dá para me dividir, mas dá para me simplificar. Se eu dividir todo mundo por 5, né? 35 dividido por 5 dá 7, e 50 dividido por 5 vai dar 10. E vai dar a mesma coisa que é 0,7. Lembrando que o 0,7 é a forma decimal, e 7 sobre 10 é a forma fracionária da razão 35 e 10 e 50, beleza? E quando eu levo para segmentos? Razão de segmentos, tá? Quando eu chego em segmentos, tá? Segmentos de reta, beleza, gente? Diz o seguinte, se o segmento AB é igual a 6 centímetros, tá? E o CD é 12 centímetros, vamos descobrir a razão entre eles, tá? Então aqui eu tenho um segmento de A até B, tá? Vou chamar isso aqui de AB, que ele mede 6 centímetros. E eu tenho outro aqui que é de um pouco maior, que é o CD, né? Ele mede 12 centímetros. Então a razão, como é que é a razão, tá? É quando eu divido o AB pelo CD. Quando eu substituo os números, fica aqui, fica 6 sobre 12, tá? Se eu for, eu posso simplificar todo um por 6, né? Que aqui vai ficar 1, vai ficar 2. E eu também ainda posso ainda que vai ficar 0,5, que é a forma, que é a forma, é a forma, desculpa, é a forma decimal. A mesma coisa se aplica esse segmento aqui, ó. O AB medindo 60 centímetros e o CD 2 metros. Então tá aqui, ó. Tem um AB, tá? É 60 centímetros. Tá aqui o AB. Mais o CD é 2 metros. Então eu quero fazer a razão entre eles. Agora aqui eu tenho que chamar a atenção para você o seguinte, ó. Porque o AB ele está em centímetros e o CD está em metro. Beleza? Então, na verdade, é 2 metros, mas se eu for transformar todo mundo para centímetros, que é o mais fácil, né? Vai dar quantos centímetros? Vai dar 200 centímetros, né? Porque 1 metro tem 100. Então, como é que ficaria a minha razão aqui, ó? Que é AB, AB sobre CD. Quem é o AB é 60, né? CD é 200 centímetros. Aqui eu posso pegar e simplificar todo mundo, né? Você faz da forma que você quiser. Vamos simplificar aqui, dividindo todo, cortando esse zero, fica 6 sobre 20, né? Se eu for pegar e dividir todo mundo por 2, fica 3 sobre 10. E aqui
dá 0,3, que é a forma decimal. Beleza, gente? Forma decimal, forma fracionária. Aqui eu só simplifiquei. Então, a razão entre segmentos é basicamente isso, que é muito fácil, tá? Então, toda vez que existe razão, é você pegar o primeiro número e dividir pelo segundo número. Se eu trouxer razão para segmentos, é eu pegar o primeiro segmento e dividir pelo segundo segmento. Então, isso é razão. É fácil demais, não é? Exatamente porque a razão, ela já vai entrar no próximo assunto, que é a proporção. Beleza, gente? Um abraço e até a aula de proporção, que é o próximo vídeo. Valeu, gente!